Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2025. O Senhor guardou o melhor para o final. Ele tem um vinho novo para mim. E eu creio nisso. Amém? Sentem-se, por gentileza, graças a Deus. Maravilhoso. Atualizado com Deus. Nós precisamos pedir nas nossas orações e fazer desta oração uma rotina na nossa vida. Senhor, me dê o discernimento dos tempos. Porque seja lá o que for que o Senhor está fazendo ou vai fazer no mundo, eu não quero ficar de fora. Eu não quero perder os moveres, eu não quero simplesmente passar por tudo isso despercebido, sem saber, sem me dar conta de que o Senhor está fazendo algo e eu poderia fazer parte disso, mas não estou lá, não estou vendo. Então, dos filhos de Sacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra, da tribo de Sacar, 200 chefes que sabiam como Israel devia agir em qualquer circunstância, comandavam todos os seus parentes, da tribo de Sacar, homens que entendiam os tempos, sabendo o que Israel deveria fazer. Como é bom você ter este discernimento ou andar com gente que tem. Gente que discerne os tempos e sabe o que deve fazer em cada circunstância. Homens que entendiam os tempos e sabendo o que Israel deveria fazer. Então, eles eram homens destros na ciência dos tempos. E eles sabiam discernir que tempo era aquele para orientar Israel. Porque quem se antecipa, governa. E se você tem discernimento do que vem por aí, você se prepara. Você não fica inerte, como que vai ficar assim para sempre, porque não vai. A vida é feita de ciclos, a vida é feita de estações. E a pior coisa é você estar vestido de forma inadequada nas estações. No inverno, vestido de verão, no verão, vestido com roupas de inverno. E se você não discerne os tempos, espiritualmente você vive assim. Você está sempre vestido de forma inadequada para o momento. Porque você não discerne os tempos. Você não discerne o momento. Você não discerne as estações. E uma coisa que Deus vem falando que nós precisamos levar isso a sério, é que Ele não está nos levando para a próxima coisa, mas é para uma coisa nova. E a pior coisa é você ficar na coisa velha quando Deus já encerrou. Um mover que Ele já encerrou. Um tempo que Ele já encerrou. Uma estação que Ele já encerrou. Quando é inverno, nós tiramos os nossos casacos para respirar. Às vezes até tirar aquele cheirinho de mofo que fica lá, porque estão guardados há muito tempo. Mas de repente nós já estamos guardando novamente, porque percebemos que o frio já foi embora.
Mas algumas pessoas, elas não percebem. E elas vão vivendo como se nada estivesse mudando. E pior, tem algumas que elas não aceitam as mudanças que Deus está fazendo. E o tempo está passando e elas estão ficando para trás, insistindo num tempo que não existe mais. Querendo coisas que Deus já encerrou. Tentando segurar algo que já foi. Que Deus já encerrou. E a pessoa nunca está atualizada com Deus. Deus, nós vamos ver na vida de Israel estações marcantes, estações épicas. E que levaram o povo para um novo momento, e aquilo, quem passou, passou, quem não passou, não passou. Olha só, o povo sai do Egito, mas o Egito não sai do povo. O povo é livre da escravidão, mas a mente continua escrava. Deus estava fazendo uma coisa nova. Aquele povo viveu os maiores milagres, uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo à noite, o maná. E o povo se acostumou com aquele sistema do Egito. Mas agora o povo está vivendo um tempo de milagres, uma coisa estrondosa. As roupas não envelheciam, os sapatos não envelheciam, os pés não inchavam. O povo tinha despojado o Egito e as mulheres continuavam gerando e não havia abortos nem entre as famílias, nem entre os animais. Eles estavam vivendo uma coisa inédita. Mas alguns permaneceram chorando pepino, melancia, alho poró, está tudo escrito, viu, gente? Eu sei que porque a gente tem que dizer, está na Bíblia, porque você pode pensar assim, eu não li essa parte, a bispa deve estar brincando. Não, antes fosse uma brincadeira, não é brincadeira. O povo tem uma nuvem de glória sobre eles, uma coluna, mas eles estão se lembrando dos peixes que eles comiam de graça, eram escravos, comiam de graça no Egito, também dos pepinos, das melancias, dos alhos porosos, das cebolas, dos alhos. Eles entristeciam a Deus, porque eles eram capazes de dizer, nós nos lembramos das panelas de carne. Ou seja, emocionalmente, eles continuavam presos aos pepinos, às melancias, às panelas de carne do Egito. Eles estavam parados lá, mas Deus não tinha a próxima coisa, Ele tinha uma coisa nova, porque tudo que eles estavam vivendo era novo. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, vô-las faço ouvir. De fato, as primeiras coisas aconteceram agora, eu declaro coisas novas.
Eu sempre falo que nós precisamos ter uma disposição de desaprender e reaprender. Porque tem gente que não tem a disposição de reaprender. E tem coisas que você tem que desaprender. Eles tinham que desaprender aquele negócio de Egito. Que eles viviam debaixo daqueles capatazes, dos chicotes dos capatazes, sendo pressionados a fabricar mais tijolos. Agora nós somos tratados como pedras vivas diante de Deus. E o Senhor tirou eles de um lugar onde eles fabricavam tijolos. Igual na construção da Torre de Babel. Né? Ela não foi construída de pedras, como o templo foi construído de pedras, que eram lavradas nas pedreiras e colocadas com encaixe perfeito naquela construção silenciosa. O mundo constrói tijolos, fabrica tijolos, que é tudo em série. Tudo em série, você não vê? A cultura quer que você fale a língua deles, do mundo. É tudo tijolinhos. Eles querem fabricar tijolos, mas o Senhor não nos manda fabricar tijolos, Ele nos chama de pedras vivas, que somos talhadas, moldadas para esse encaixe perfeito. Perfeito. Aqui não tem tijolo. Aqui tem pedras vivas. O mundo aqui quer tijolo, é tudo tijolo aqui lá. Tudo em série, tudo igualzinho, falando a mesma coisa, do mesmo jeito. Nós não. Nós somos pedras vivas, tratados como pessoas únicas, dirigidos por Deus, guiados pelo Espírito de Deus, moldados pelo Espírito de Deus. Então o Senhor faz, Ele nos trabalha, muitas vezes, há tempos, que você vê claramente, que Ele não tem uma próxima coisa. Ele tem uma coisa nova. E nesta coisa nova, neste tempo novo, nesta nova estação, o Senhor tem moveres diferentes. Porque Deus não muda, mas Ele se move. Há moveres. E você vê que Ele encerra. Deus foi com o povo no Egito? Foi. Mas agora o Senhor tirou aquele povo lá de Gósen, já tirou de lá. Agora o povo está caminhando para a terra prometida. E está vendo milagres assim. É água que sai da rocha. É maná. Que jorra todo amanhecer. É algo totalmente novo. Mas você vai ver uma turma, para não falar, né? O grupo original, sobraram 2, né? Então não é só uma turma, não, era todo mundo, né? Que coisa mais triste. O grupo original, o que saiu do Egito, daquele grupo sobraram Josué e Caleb. Para mostrar para você que tem gente que fica parado num tempo que Deus já encerrou. Ele nunca está atualizado com Deus. Pois agora está vivendo algo novo, surpreendente, mas está falando de coisas velhas e quer voltar para um tempo que Deus tinha encerrado. O que aconteceu com esse povo? Morreu no deserto.
Agora, imagina a turma, né, que foi nascendo no deserto. Foi a turma foi o grupo que entrou na Terra Prometida. É muito interessante que quando esse povo entra na Terra Prometida, tudo aquilo que eles estavam acostumados e eles nasceram vendo no deserto, Deus encerra. E Deus não avisou que ia encerrar. Ele simplesmente encerra. Então some nuvem, some coluna, some maná. Imagina quem está acostumado com a nuvem, está acostumado com o maná, está acostumado, todo dia vai lá e cata aquele monte de maná e aquela. E agora está na Terra Prometida e é hora de comer das novidades da terra. E de viver, a água agora não sai da rocha, eles tiram do poço. É um outro tempo. Imagina aqueles que estão ainda parados, porque quem saiu do Egito tinha que se livrar da cabeça da escravidão, da mentalidade da escravidão. E quem saiu do deserto tinha que se livrar da mentalidade do deserto. E aí está a dificuldade de muita gente. Ou seja, nós rodamos e caímos no quê? Renovação mental. Porque se a minha mente não é renovada, eu não vejo o que Deus está fazendo. E aí eu estou na minha jornada para a minha terra prometida, mas com a cabeça de escravo. Agora eu já entrei na minha terra prometida e eu estou com a cabeça do deserto. Eu ainda estou igual estes aí, chorando por coisas absurdas, mas estavam do Egito, vivendo a glória de Deus. E nós podemos ter também a turma que vai chorar pelo maná e chorar pela nuvem, pela coluna. Então você precisa se atualizar e dar lugar às mudanças, estar apto, pronto, de prontidão para as mudanças. Senão você perde. Você ainda chora por um tempo que Deus encerrou. Deus já se moveu. No próprio deserto, a nuvem se movia. E quando ela levantava, começava a se mover, todo mundo tinha que levantar acampamento e se mover também. Não dava para ficar, eu gostei desse lugar aqui. Não. A nuvem se moveu. É hora de se mover. Deus vai levando. Mas quantos que permitem que Deus leve? Nem todos. Na própria terra prometida, que Moisés levou o quê? Até a fronteira. E Josué, que significa Jesus no hebraico, é quem nos coloca na terra prometida. E o grande desafio é você liderar no deserto e ser um líder bem-sucedido na terra prometida. O Moisés não conseguiu chegar lá. Como algumas pessoas, elas até foram bem num lugar, mas quando Deus está levando para o ponto mais alto da vida, a pessoa não consegue. Ela não se atualiza. E aí foi uma mudança muito grande, né?
na terra prometida, nós vemos aquele processo de atravessar o Jordão para entrar nela, vencer Jericó. Mas foi preciso passar por uma circuncisão. Aqueles que nasceram no deserto precisaram passar por uma circuncisão. E hoje a circuncisão é do coração, que é aquele corte na carne. E foi ali, olha só, depois de tantos anos que o Senhor falou, ó, após a circuncisão, eu estou tirando a vergonha do Egito. O opróbrio, a humilhação do Egito. Agora nós vamos ver também, aqui nos dias do Senhor, estudiosos, peritos. Perito é alguém que é muito bom em algo. Gente que sabia discorrer a palavra e dizer onde acontecer, sabia responder todas as perguntas, mas não conseguiram reconhecer o que Deus estava fazendo, não conseguiram reconhecer o Senhor como Messias. Gente, é um perigo você não ouvir a Deus e não ver o que Deus está fazendo. Porque lembra que Deus falou com Abraão, e ele saiu bem cedinho, lá embaixo, no pé do monte, o Senhor mandou matar o Isaac. Mas no alto do monte, ele falou que não era para matar. 3 dias antes, ele falou, é para matar, é para entregar. 3 dias depois, ele disse, não é. E se o Abraão não tivesse ligado, atento à voz do Senhor, o que ele teria feito? Ele teria matado Isaac, matado a sua promessa, que é o perigo que alguns correm por não estarem ouvindo o que Deus está fazendo. No pé do monte, ele falou algo que foi o teste da obediência, mas no alto do monte foi o teste da revelação. E nós vamos, ao longo da nossa vida, passar pelo teste da obediência. Deus quer, Ele nos testa para saber se eu sou capaz de obedecer. Mas daqui a pouco Ele vai me levar para o teste da revelação. Se eu vou ter a revelação, o discernimento, a clareza, a inteligência espiritual do que Ele está fazendo. E eu entendo. Agora eu entendi. No pé do monte foi o teste da obediência, eu passei. No alto do monte foi o teste da revelação, e eu tive a revelação do que Deus estava fazendo. E se você não estiver atento, você mata a promessa. Ou você nem sai do pé do monte, ou no alto do monte, aquele que ouviu no pé do monte não ouve mais no alto do monte. Aliás, isso é muito comum, né? Tem gente que ouviu Deus lá no pé do monte, mas parou de ouvir quando estava no alto do monte. Bastou subir um monte para não ouvir mais a Deus, né? Bastou subir um pouco, sobe um pouco, não ouve mais a Deus. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Porque João veio abrir caminho para o Senhor. A que posso, pois, comparar os homens desta geração? Prosseguiu Jesus.
Com o que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras: nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Você não percebe que num filme você sabe que vai mudar, se vai para um momento mais tenso ou mais alegre, quando a trilha sonora muda? Você sabe discernir num filme, você vai para um drama, um momento perigoso, um momento mais descontraído, pela trilha sonora? Pois é. Você sabe dizer que vai mudar. A cena vai mudar no filme. Mas tem gente que não sabe dizer que a cena já mudou na vida. Ele não sabe discernir quando a trilha sonora da vida dele mudou. E Jesus estava dizendo: a música já mudou. A trilha sonora mudou. Só vocês que não perceberam. Porque vocês são como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Vocês não percebem quando a trilha sonora da vida está mudando. Vocês não percebem. Pois veio João, que jejua e não bebe, e vocês dizem: ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e vocês dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Quem é discípulo do Senhor consegue viver de forma sábia, comprová-la, discerni-la, porque vive com base na sabedoria, que o princípio dela é o temor a Deus. Ele consegue perceber as mudanças. Ele discerne quando a trilha sonora da vida dele está mudando. Ele consegue perceber o que Deus está fazendo. Mas olha só, o João veio, não comia nem bebia, vocês diziam que o cara tinha demônio. Agora vem o filho do homem, come e bebe, vocês falam que ele é comilão e beberrão. Vocês não discernem nada. Vocês não discerniram que João estava abrindo caminho para o Messias tão esperado. Eu sou o Messias esperado e vocês não estão vendo. Eles estavam diante da grande vitória da vida deles, que eles haviam pedido e esperado, e eles não estavam reconhecendo. Por quê? Porque você corre o risco de manter um padrão mental sem atualização. E aí a trilha está mudando, você não está vendo nada. E aí os tempos estão mudando e você não está percebendo nada. E aí vem João, você não gosta dele. Vem Jesus, você também não gosta dele. Você tem sempre um defeito, tem sempre um problema, algo para apontar. Por quê? Porque a sua cabeça, ela não está sua mente não está sendo renovada, seu espírito não está acompanhando o que Deus está fazendo. Aliás, o que eu venho falando há muito tempo é o que nós mais precisamos é de discernimento de espírito. E tem gente que não tem discernimento nenhum. Ele fala de uma fé ou de uma religiosidade como esses peritos aqui, e Jesus está na frente deles.
E eles não estão vendo nada, não estão reconhecendo nada. E o problema não está na ausência de sinais, porque sinais o Senhor dá, Ele manda a palavra, mas é na dureza do coração. Tem gente que simplesmente tem um coração duro. Ele para no tempo e fica lá esperneando, igual criança. Mas eu não quero essa mudança, mas eu não gosto dessa mudança, mas eu não gosto disso aqui. Eu não gosto do João, eu também não gosto desse Jesus. Aí eu não gosto dessa música, eu também não gosto disso aqui. Ele não vê nada, ele não entende nada do que Deus está fazendo. Ele só sabe apontar os seus achismos. Eu acho, e Deus está dizendo, eu não estou pedindo para você achar, eu só estou dizendo, você vai perder o tempo. Você não está acompanhando o que eu estou fazendo. O tempo da visitação havia chegado, mas foi ignorado por aqueles que, ironicamente, mais se achavam preparados para reconhecê-lo. Os peritos que mais se julgavam preparados para ver a chegada do Messias, não viram nada. Nada. E você vê, né? Jesus falou que no final dos tempos, quais são os sinais que ele apontou? Que seriam como os dias de Noé, os dias de Ló, que as pessoas estavam vivendo o quê? Comendo, bebendo, quer dizer, hedonismo. Casavam e se davam em casamento, quer dizer, quebra de aliança. Que traduzindo, indiferença total. E aí veio o dilúvio, ninguém nem viu, ninguém percebeu, até que levou a todos. Levou a todos. E não é assim que muita gente está vivendo? É comendo, é bebendo, ele só pensa nisso, mais entretenimento, e mais o que eu vou fazer, para onde eu vou, e não sei o quê, e quebra de aliança, o povo não está nem aí, uma indiferença total. Como nos dias de Ló. Como foram os dias de Ló? Vamos lembrar que Sodoma e Gomorra, principalmente essas cidades, mas mais as outras cidades que foram junto com eles, eles tinham uma grande prosperidade, mas era usada só para os seus prazeres, não faziam nada por ninguém. Ou seja, o dinheiro era para financiar a carne, suas vontades. E eles viviam uma vida a despeito de Deus, imoral, antinatural. E não é o que nós temos visto? O Deus deste mundo é o dinheiro, as pessoas fazem qualquer coisa pelo dinheiro, vivem uma vida a despeito de Deus e um estímulo a um estilo de vida antinatural. Mas Jesus avisou. E há um estímulo e um trabalhar contínuo para que esta cultura se fortifique. E aí os cristãos que deveriam estar olhando para tudo isso e dizendo, opa, a música mudou, opa, os sinais estão aí. Você vê, muitas vezes,
pessoas que estão se acostumando. E você não pode se acostumar com o que você vê aí. Isso tem que continuar te incomodando. Você não pode se acostumar. E você não pode ceder nem um tiquinho assim para a cultura. Mas a pressão é grande para você ceder, mas você tem que resistir. E não ceder para a cultura. Mas ela vai te pressionar. Mas você tem que estar disposto a não, dizer não, e continuar vivendo de forma separada e exclusiva para o Senhor. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Não é difícil a gente encontrar alguém que quer um sinal. Tem quilos de palavras, de sinais, de direções, mas a pessoa simplesmente, ela vai passando por cima, porque a mente dela não está acompanhando o que Deus está fazendo. Ela está parada em algum canto aí, ó, que já mudou, ó, a nuvem já se moveu, as trilhas já mudaram. Ela sabe, e engraçado que tem os espertalhões, né? Aqueles que dizem que pegam no ar. Não, pego no ar. Ai, Deus. Pega no ar, a pessoa pega e a pessoa discerne, ela vê tudo, nada, é tudo malícia e imaturidade. Ela responde para a vida com a ferida dela. Tudo que ela diz que tem discernimento, que está vendo, que é isso, aquilo, ou é malandragem, malícia, ou é ferida mesmo. Na verdade, é tudo a mesma coisa ali, né? O caráter não foi mudado. Se ela é tão desperta, por que ela não tem essa esperteza para o que Deus está fazendo? Porque não vem do Espírito, é carne pura. É carne pura. Tem gente que acha até bonito mostrar que sabe que tem tirada, que dá uma escorregada aqui, que consegue ver ali, não sei o quê. Sabe, esse tipo de esperteza, estou fora. E digo para você, fica fora disso, não quero isso não. Seja inocente como uma criança, purozinho. Entendeu? Se o cara está fazendo para tentar... Ó, deixa Deus guiar você com discernimento, não com malícia, dando um jeitinho, trazendo a malandragem do mundo para agora, porque isso não funciona. Isso não funciona. Aí a pessoa sabe discernir, ela pelo menos acha, né? Vamos dizer, ela sabe não, ela diz que sabe discernir, que ela sabe ver, vai chover, ó, estou vendo isso, estou enxergando isso lá. Não, porque aquela pessoa lá não me engana. E o Senhor está falando, então, vocês são tão bons para discernir na cabeça de vocês, para dizer quando vai chover, não vai chover, quem é bom, quem é ruim. E vocês não sabem interpretar os sinais dos tempos? Vocês não sabem ver através dos sinais, das palavras, o que está acontecendo, as mudanças que estão acontecendo? Não.
Às vezes na própria vida da pessoa, está na cara, está já num luminoso, assim, ó. O tempo já passou, você ficou para trás, você não acompanhou. Ó, olha aí, ó, o que está acontecendo na sua vida, ó, Deus não está aprovando. Deus não está abençoando este sistema. Mas a pessoa está lá. Ela sabe dizer quando vai chover. Na cabeça dela, ela sabe dizer quem é bom, quem não é bom. Ela sabe e ela deduz, que é uma coisa muito difícil. Eu tenho um problema com isso. De verdade, eu tenho um problema sério com isso. Com pessoas que são, assim, peritas em deduções. Ela deduz, ela tira um negócio da cabeça dela, que você quis dizer aquilo, que você falou aquilo, que você fez não sei o quê. Eu não tenho, não gosto, não confio em pessoas que vivem assim. Não confio. Porque você não pode confiar, ela está deduzindo, ela não tem certeza de nada e ela vive com base em deduções. Por quê? Porque tem uma malícia lá, tem uma ferida que não foi tratada, um caráter que não foi tratado. E ela vive à base de deduções, ela deduz. Então ela cria um negócio que você falou, que você quis falar, ou que você mandou falar, ou que você não sei o quê. Não dá, Deus tem misericórdia. Como? Isso é seríssimo. O que a Bíblia mais deixa claro, não julga o que está no coração do seu irmão. A pessoa vive à base de julgamentos. Porque a dedução, ela está julgando algo. Ela está deduzindo, ela está julgando, que você pensou, que você trabalhou para aquilo, que você fez aquilo. Quer dizer, é a cabeça dela, ela está te vendo com a mentalidade dela, com a visão dela. E aí ela leva isso e bota todo mundo no mesmo saco. Todo mundo é igual a ela. Não, não é igual a você. Se você é assim, isso é você. E você precisa passar por uma libertação se você é assim. Porque não é porque você é assim que todo mundo é assim. Deixa eu te contar, tem gente que tem vida, tem propósito, tem um norte na vida, ele não fica lá dia e noite pensando no que ele vai falar para o fulano, que ele vai pensar, só quem não tem vida, propósito, ele vive a vida do outro, ele não tem uma vida própria, ele não tem uma construção, então ele fica pensando no outro, ele fica pensando o que o outro pensou, o que o outro falou, o que o outro fez, o que o outro não fez, ele fica lá vivendo num mundo que ele criou. Aí se a pessoa realmente fez aquilo, eu não sei, não é da minha conta, eu não sei do coração. Ah, mas se ela está dizendo que é você, isso é um problema dela, vai ter que se haver com Deus. Eu não vou ficar aqui tentando o tempo todo, sabe, meio que me defender e me justificar. Não, eu não sou assim, porque eu não pensei assim, porque não sei o quê. Ah, não. Eu tenho muita coisa, eu tenho uma vida, assim, está ocupadíssima. Tem coisas demais para fazer. Não dá. E todo mundo tem que escolher como vai viver sua vida. Dessa maneira rasteira, pequena, sem propósito, porque isso não é um propósito, você não pode tratar isso de algo que alguém possa se inspirar, porque uma pessoa que é inteligente, ela não anda com fofoqueiro, com pessoas que vivem para deduzir, pessoas julgadoras, pessoas que estão o tempo todo ali, ó, apontando o dedinho, porque eu acho, que eu vi, porque eu não sei o quê. Outra coisa, gente que sabe de tudo. Eu não andaria com a pessoa que sabe de tudo. Porque será que você não parou para pensar que é muito estranho que tudo chegue nela?
Não é muito estranho que tudo chega nela? Eu não confiaria. Ela sabe de tudo. Ou pelo menos acha que sabe, não é mesmo? Porque às vezes ela acha que sabe. Ela acha que ela sabe. Então, isso é uma perda de vida. Você acha que essa pessoa está construindo uma vida que é inspiradora, que alguém quer? Quem que vai parar para ouvir uma pessoa assim? Gente curiosa. Você acha mesmo que uma pessoa que tem um grande propósito na vida, ela vive à base de curiosidade, querendo saber da vida do outro, o que o outro está fazendo ou deixou de fazer? Pelo amor de Jesus. Você já pensa nos seus capítulos da Bíblia que você tem que ler, você já pensa nos seus projetos que você tem que estar envolvido, no seu momento de adoração com Deus, as pessoas, o seu trabalho que você tem com a obra de Deus, o seu projeto de vida profissional, você tem família para cuidar, você também tem que cuidar da sua saúde. Meu Deus, o dia já foi. O dia já foi. É muito assunto para cuidar. Tem muita coisa para você tomar conta. Quando você tem um propósito, seu dia está ocupado com coisas produtivas. Você não vai ter tempo para esse tipo de assunto. Para fofoca. Você ouviu falar? Você viu? Não, não vi. Gente... Se você for ver tudo que está aí para acontecer, você não vive sua vida. E é o que está acontecendo com muitas pessoas. Elas estão tão envolvidas com tudo que está acontecendo aí fora, que elas não ouvem palavra, que elas estão perdendo a vida delas. Por quê? Elas ficam em torno de viver o que está acontecendo. E aí você chega perto, elas não estão construindo a vida delas, porque elas estão dispersas, distraídas, e é óbvio que elas não estão vendo, elas estão tão envolvidas num mundinho pequeno, que Deus já, e elas não estão vendo que a trilha mudou, que os tempos mudaram, que o mover mudou. Aí elas não discernem, eu quero uma palavra, eu quero um tempo. O senhor está falando o quê? Uma geração perversa e adúltera. Perversa. Olha como o senhor chamou os crentes daqui. Adúltera, quer dizer, idólatra, que traía Deus, com uma perversidade no coração. Pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. E qual o sinal de Jonas? Jonas ficou 3 dias, 3 noites no vento da baleia, saiu de lá vivo, para pregar arrependimento para Nínive, que se arrependeu começando pelo rei. Então, a única saída da mensagem é essa, de arrependimento, porque não foi isso que aconteceu com Nínive? Nínive se arrependeu. E Jonas saiu vivo do ventre do grande peixe para pregar arrependimento a um povo condenado. E aquele povo se arrependeu. Então, Deus tem nos preservado para uma vida transformada, e só há transformação à base de arrependimento. Arrependimento é metanoia, no hebraico é techuvá, volte ao princípio, no grego é metanoia, mudança de mente, mudança no seu modo de viver, porque muda a mente, muda seu modo de viver. Como é que eu vou viver a vida que o Senhor veio trazer para mim? Como que nós vamos viver a vida que Ele veio trazer para nós, se nós
não passamos por um batismo de arrependimento, por metanoia. Se eu não consigo discernir os moveres, eu digo que eu sei, eu sei, como disse aqui o senhor, vocês sabem dizer quando vai chover, não vai chover. E não consegue ver o que Deus está fazendo, quem está diante de vocês? Isso é um perigo. Um perigo. A pessoa está tão envolvida com tantas coisas irrelevantes, ou mesmo com um tempo, parada num tempo que já foi. Já foi. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Jesus falou isso aqui. Pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão e o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas e ambos se conservam. Jesus chega aqui e diz assim, ó, esse negócio de remendar, isso não funciona. Jesus disse, ó, olha aqui, ó, e simboliza que as práticas e os ensinos de Jesus, o novo, não podem ser incorporados às velhas estruturas sem causar ruptura. O reino de Deus exige uma nova mentalidade. E quem não dá lugar a essa nova mentalidade, perde o que Deus está fazendo. O vinho novo, ele representa essa nova aliança trazida por Jesus, que não pode ser contida pelas estruturas rígidas. Não pode ser contida pelas estruturas rígidas e legalistas da religião. Não pode. De comportamentos antigos, os odres velhos, rígidos, não tem mais flexibilidade. Aí o Senhor está derramando essa coisa nova, essa nova força em nós, mas nós insistimos em ficar naquele mesmo lugar, com aquelas, tentar colocar essa coisa nova nessa estrutura rígida, dura. Não funciona, arrebenta. E alguns o máximo que fazem é dar umas remendadinhas. Um pouco do velho, um pouco do novo, um pouco do velho, um pouco do novo. Isso não dá certo. Imagina uma coxa de retalhos. É como alguns se apresentam. Tem retalho de tudo quanto é coisa, tudo um monte de remendo ali. Ele tem um pouco de cada. Aí você pergunta, o que é isso? O que é isso? É que ela não trabalha, ela não aceita essa estrutura nova. E ela vai remendando. Ela só remenda. E está rasgando, ela vai lá e remenda de novo. É a vida dela. A base de remendos, sendo esse odre velho, rígido, que vive estourando e está perdendo. Aí você vê o tamanho das perdas. Mas o que é? É um odre velho. É um odre velho.
pregando para a pessoa. Está mostrando para ela, mas há uma rigidez tão terrível, demoníaca, que a pessoa, assim, ela perde a vida dela, ela está perdendo, a vida está passando. O ano está caminhando aí para o fim, mas ela continua sendo essa estrutura rígida, dura, que não segura nada. Tudo que é novo, que vem, estoura, vaza. E a pessoa não para ver. É tão interessante que nós vamos ver, daqui a pouco, quando os magos chegam e vão até Herodes, dizem onde está o rei dos judeus que nós viemos para adorá-lo. Ele chama os mestres da lei para saber onde é que o Messias ia nascer. Eles sabiam dar o local certinho, em Belém, assim. Eles conheciam as Escrituras e responderam sem dificuldade nenhuma. Mas Jesus estava diante deles, mais tarde eles viram Jesus. E eles não reconheceram. O maior perigo é você se encher dessa estrutura de um conhecimento sem revelação, de uma letra fria, mas sem revelação, sem espírito. Você até sabe dizer o que está escrito, mas você não sabe viver. Como Jesus disse, sigam o que eles estão falando, mas não o que estão fazendo, porque o que eles falavam estava certo, a mensagem estava correta, mas o comportamento estava errado. O estilo de vida está errado. Então tem gente que ele sabe pregar para os outros, ele sabe dizer, mas ele não vive. Porque aquilo não molda o caráter dele. E está diante dele o que Deus está fazendo, mas ele está tão rígido, tão duro, tão seco, que ele não consegue ver. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante dele, sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda falava, o Senhor já deu um corte nessa visão, nessa linha de pensamento. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente o envolveu e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. O tempo de Moisés já foi, de Elias já foi. São 3 tempos, o da lei, o dos profetas, e agora está diante de vocês, aquele que representa uma nova aliança. Aquele pelo qual vocês esperaram uma vida toda. Que todos tiveram revelações e falaram a respeito. É a ele que vocês vão ouvir. Não tem nada desse negócio de 3 tendinhas, parar aqui, ficar aqui. Porque tem gente que tem a cabeça do Pedro. Vão ficar por aqui mesmo. Não vão para mais longe, não. Vão ficar por aqui.
Vamos fazer 3 tendas, nossa, vamos ficar por aqui mesmo. E o Senhor está dizendo, Moisés já foi, Elias também. Agora é isso aqui, ó, você vai ouvir o meu filho. Você não está vendo o que eu estou fazendo? Olha o que eu estou fazendo, olha o que eu estou colocando diante de vocês. Isso aqui já foi, olha o que eu tenho para vocês. Esse tempo já foi, não vai voltar. Vocês vão ouvir meu filho, é meu filho. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levante-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. E você não é a mesma coisa, você que é profético, não é para você ver mais ninguém, você só vai ver Jesus, não é para você olhar para lado nenhum, você só olha para Jesus, Jesus no centro, você é guiado por Jesus, é Jesus, você não vai ser guiado por mais nada, ou Jesus está no centro, ou tem alguma coisa errada, ou ele vem em primeiro lugar, ou está tudo bagunçado, está errado, você olha para ele, e você vai sendo guiado. Muitas vezes eu vejo pessoas querendo prolongar um tempo, o Senhor está dizendo não. Permanecerem um tempo. E até construir tendas como Pedro. Mas a revelação dessa mensagem mostra que a vida com Deus não se resume a permanecer no monte da experiência, e sim cumprir a missão e o propósito. E é muito fácil você ficar no monte da experiência e abandonar a missão e o propósito. Jesus desceu do monte e voltou a fazer o quê depois daquela glória? A lidar com as necessidades do povo, mostrando que a verdadeira adoração nos leva à ação. Ele não ficou parado lá. Ele desceu e continuou. A voz do Pai serve de advertência para todos nós. Ou seja, Cristo é insubstituível e incomparável. E qualquer tentativa de igualá-lo a outros tempos, sistemas, é um erro que desvia o foco da fé viva. O novo de Deus exige o quê? Esse comportamento alinhado. Aquilo que o Senhor está nos direcionando exige de nós esse comportamento alinhado. Que o grupo original não deu essa resposta. Aquele povo continuou preso a um tempo que Deus já tinha tirado eles de lá. Então nós precisamos parar e ouvir o que o Espírito está falando. Não tem como alguém aqui dizer, hoje eu não estou entendendo o que Deus está falando comigo, você está. Você precisa estar atualizado com Deus. Todos nós precisamos nos atualizar com Deus. Respondeu Jesus, se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o Deus de vocês, é quem me glorifica. Vocês não conhecem, mas eu conheço. Se eu dissesse que não conheço, seria mentiroso com vocês.
mas eu de fato conheço e guardo a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Você vê que eles não entendiam nada. Jesus está falando uma coisa e eles não discerniam. Eles pegavam ao pé da letra, né? Não, mas peraí, você não tem nem 50 anos, como é que viu? Quer dizer, eles não discerniram que eles estavam diante do Filho de Deus, do Messias, glorificado pelo Pai. E ele disse: se eu falar que eu não conheço ele, eu vou ser mentiroso igual a vocês, porque vocês estão tudo mentirosos. Vocês falam que são, que é, que isso, aquilo, mas não são nada. Nada disso que vocês dizem. Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Porque eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo. Porque quem não tem argumentos mais, só partindo para a ignorância mesmo, né? Não é assim os amaleques da vida, os amargurados? Quando não tem mais argumentos, vamos para a ignorância, vamos para apedrejamento agora. Mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. É isso aqui, não tem mais argumentos. Vou te apedrejar. Mas não puderam. Porque não tinha chegado a hora. Mas quando chegou a hora, eles não prenderam o Senhor. Jesus se entregou. E eles mataram aquele que eles disseram que estavam esperando. Como Abraão poderia ter matado a sua promessa se ele não tivesse ouvido a voz do Senhor, e passado no teste da revelação no alto do monte? Gente, teste da obediência no pé do monte, teste da revelação no alto do monte. Gente, no pé do monte, mata, no alto do monte, não mata não. Agora eu sei que você me teme. Gente, a cabeça do Egito não servia para o deserto. Do deserto não servia na terra prometida. Eu tenho que me atualizar. O Senhor encerrou com aqueles milagres do deserto, coluna de fogo, nuvem, maná, água saindo da rocha. Não teve isso mais na terra prometida. Era um outro tempo, em que eles iam morar em casas que não construíram, tomar de cisternas, água de cisternas que não tinham cavado, comer do fruto da terra. Eles tinham que se atualizar, e quem não se atualiza com o Espírito, fica para trás e perde a sua vida, perde o seu destino, perde o que Deus está fazendo, porque não está acompanhando, porque falta discernimento, está tão cheio de si mesmo, que não está vendo o que Deus está fazendo. Está tão cheio, aquele povo saiu do Egito tão cheio de si mesmo, que não se esvaziou. E qualquer coisa é melhor morrer, é melhor voltar para o Egito. Ai, que saudade dos peixes, ai, que saudade dos pepinos, ai, que saudade das panelas de carne. Sabe, um negócio assim que você pensa: filho, isso já foi. Que
tempo que você está vivendo, esse tempo acabou. Acorda, acabou, já foi. Aí imagina na terra prometida, ai meu Deus, mas eu não sei, acho que eu não sei ficar agora. Antes eu reclamava, né? O povo reclamava do maná, mas não sei, parece que eu estou com vontade de maná hoje, sabe, a nuvem, não sei, então acabou. Acabou. Tem mais maná não. Tem nuvem não, não tem mais coluna. Aquilo foi para um tempo, aquele tempo encerrou. Nós vamos vendo uma medida de graça, nós vamos vendo um tipo de graça, nós vamos vendo moveres na nossa vida. E será que você está atualizado com Deus? Você está acompanhando o que Deus está fazendo? A sua mente tem passado por renovação e você está no processo do crescimento? E vendo o que Deus está fazendo. Porque às vezes Deus faz coisas assim, ó, mudou, pronto, mudou. Ele vai te levando para aquilo, ele espera que simplesmente você confie na forma dele trabalhar. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria. Olha que homem antenado com Deus. Ele está velho já. Ele vai falar da Ana também, velhinha. Antenado com Deus. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, ó. Você não vai morrer sem ver a salvação do Senhor. Agora ele, movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Que horas? Exatamente quando Maria e José estão levando o bebê Jesus para as cerimônias, os rituais da lei. Quando os pais trouxeram o menino para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços. Gente, Jesus em carne e osso diante dos peritos da lei. Eles não reconheceram um homem cheio do Espírito Santo, idoso, velhinho já, entra no templo, imagina quantos bebês para passarem pelos processos da lei e os rituais, os costumes que a lei exigia. Ele vê o menino Jesus no meio daquilo tudo, daquela multidão, porque aquilo vivia cheio de gente. E ele pega o menino nos braços e reconhece num bebê o Salvador. Isso é que está atualizado com Deus, não é? Meu Deus do céu! Nós precisamos ter um discernimento, orar, clamar aos céus por um discernimento desse. É forte demais. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Aí olha aqui, ó, estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asher, era muito idosa. Havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar e então permanecer a viúva até a idade de 84 anos. Nunca Ana deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali,
naquele exato momento, deu graças a Deus e falando a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Está ali com Simeão, chega a velhinha Ana, que orava, a viúva que orava e jejuava dia e noite sem sair do templo, e vê o menino, o bebê Jesus, e sai contando para todo mundo: eu vi a salvação do Senhor, eu vi o nosso Redentor. Gente, que atualização, gente, que ligação com Deus, que eles conseguiram reconhecer num bebê o Salvador. Gente, isso é forte demais, atualizadíssimos com Deus, dirigidos pelo Espírito Santo. E depois, diante de milagres e a grandeza do Senhor, nem diante de milagres e milagres e milagres, aquele povo conseguiu ver que aquele era o Messias. Porque tem gente que nem diante de milagres e milagres e da grandeza de Deus consegue ver o que Deus está fazendo. Está aquém do que Deus está fazendo. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, eu estou lendo bastante a Bíblia, que você não anda lendo em casa. Eu falei, hoje nós vamos ler de um jeito ou de outro, nós vamos ler hoje a Bíblia. Eu vou te ajudar na sua leitura diária hoje. Você vai sair daqui em dia. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido? Gente, ai meu Deus, não vou aguentar. Eu fico muito empolgada assim. O povo está lá no Oriente, aí sai um de uma banda, porque eles não saíram tudo do mesmo lugar. Saíram, papai, e se encontraram. E estão indo, seguindo o quê? A estrela. Olha que povo atualizado, sai lá do fim do mundo, faz uma viagem longa a camelo, porque eles estão o quê? Atualizados com Deus, com o que Deus está fazendo lá em Jerusalém, lá em Belém, né? Lá em Belém, lá em Israel. Vindos do Oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido? Olha como eles disseram: o recém-nascido Rei dos Judeus. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Fizeram uma viagem longa. Para quê? Porque eles queriam fazer parte do que Deus estava fazendo, eles queriam ver com os próprios olhos, eles queriam adorar o Rei dos Reis. E para eles valia uma viagem daquela, um sacrifício daquele. Viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém, porque quando você tem um doido no poder, né, perturba todo mundo, né? Esse aqui era o perturbador da nação, né? A história desse homem é terrível, já contei para você aqui a história dele, né? Ele via perseguição em tudo. Então, ele matou filhos, matou esposas, matou parentes. Onde ele via uma ameaça, ele matava. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam prontamente: em Belém da Judéia. Pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder
que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Você está vendo que eles sabem responder assim, ó, na maior facilidade, em Belém da Judéia. É lá que vai nascer. Agora eu te pergunto, eles foram atrás para tentar saber? O Herodes ficou tão doido porque ele acreditou, que ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Pergunta se esse povo foi atrás para ver. Ou o Senhor anunciou no Palácio de Herodes, anunciou no templo, para Caifás, ele anunciou para algum perito, para algum sacerdote, sumo sacerdote. Não. Mas Simeão sabia, Ana sabia. Por quê? Porque essas pessoas, elas estavam cheias delas e vazias de Deus. Cheias delas. Com muita gente. Está cheio dele. Tem pessoas que estão cheias delas mesmas, cheias deste mundo, mas estão vazias de Deus. Não estão vendo o que Deus está fazendo, não estão atualizados com Deus, não estão acompanhando os moveres do Senhor. Sabe responder teologicamente? A resposta deles está correta, mas tem espírito? Alguém foi lá? Alguém foi averiguar? Eles reconheceram em Jesus o Messias prometido? Não. De jeito nenhum. Deus tem nos chamado e nos puxado para esse tempo novo. Eu vejo Deus, Ele não está nos levando para a próxima coisa, mas para uma coisa nova, e faz tempo que Ele está falando, hein? O Senhor começou a falar, dando sinais no semestre do ano passado, mas no propósito da mudança, foi uma palavra atrás da outra. Eu não sei quantas vezes o Senhor me deu essa expressão, nada será como antes. E é interessante como as pessoas elas não prestam atenção. É como se assim, não, essa palavra não é para mim, não, peraí. Você tem que analisar o que Deus está falando. Porque se aplica ao seu povo. Qual é a direção que Ele está nos dando? E requer essa busca por essa revelação, por um conhecimento revelado, para que eu me alinhe com Ele. E eu não perco o que Ele está fazendo. E fique aí, chorando leite derramado, chorando um tempo, preso em misérias, porque você imagina Israel vivendo o que estava vivendo, chorando, não é uma miséria daquelas? As panelas de carne, os pepinos, sabe essas coisas que você olha e pensa assim, o que, rapaz? Olha o que Deus está fazendo na sua vida, olha os milagres que nós estamos vivendo, isso não acredito que a sua cabeça está lá ainda. Não acredito. Então, essa falta de consciência, de clareza interna do que Deus está fazendo agora. E por que eu preciso estar atualizada com Deus? Pelo óbvio, porque talvez a grande mudança, a grande vitória, a porta da minha vida está diante de mim, eu não estou vendo. A oportunidade da minha vida está aqui, eu não estou vendo.
Eu simplesmente não estou vendo. Eu estou sempre com a cabeça errada, com a mentalidade errada, parada em algum tempo que Deus já encerrou. Aquilo acabou. Aqui, quando o povo está, o Senhor manda desmontar o acampamento para atravessar o Jordão, é interessante que a correnteza, a muralha que se formou em Adã e nas proximidades de Zaretã. E óbvio que nada na Bíblia está por acaso. Adã aqui está evocando o quê? Adão, que é o abandono do velho homem. E Zaretã representa essa natureza pecaminosa, aflitiva, que precisa ficar no passado. Eu passo, acabou essa velha natureza. Eu atravesso o Jordão e deixo para trás Adã e Zaretã. A velha, porque o Jordão, ele fala de um batismo, é o batismo do arrependimento. Onde eu deixo para trás o Adão e Zaretã. O velho homem e aquela velha criatura pecaminosa. Eu estou entrando num novo tempo. Aquilo ficou lá para trás, ó. Eu não carrego mais nada disso aqui comigo. Não tem mais nem Adã nem Zaretã na minha vida, já ficou lá. E agora aqui em Gilgal, esse povo passa pela circuncisão. E é quando o Senhor tira a vergonha. Porque enquanto você não passa por essa circuncisão, a circuncisão do coração, esse corte de verdade na sua carne, não tem como Deus tirar a vergonha da nossa vida. Porque a carne ainda não passou por esse corte. Não tem como. Mas hoje você está entendendo coisas que provavelmente, não porque você não teve acesso, mas talvez você não estava prestando atenção, não sei. Mas agora, neste dia, neste domingo, último domingo do mês de agosto, o Senhor está dando uma oportunidade para todos nós de realmente nos atualizarmos com Ele. Vamos nos colocar em pé, a mão no coração. E eu comecei lendo sobre os filhos de Issacar, que é uma unção que nós precisamos pedir para Deus, para que possamos discernir os tempos, discernir o tempo em que eu estou vivendo, o que Deus está fazendo agora, o que Ele está trabalhando agora na minha vida. Discernir. Então, com a mão no coração. Eu penso que a primeira oração que você tem que fazer é pedir para o Senhor a unção de Issacar, que é a capacidade de discernir os tempos, discernir o que Deus está fazendo, o que o Espírito está falando e para onde Ele está nos conduzindo. Discernir.
Eu não posso perder, Senhor. É o tempo do Senhor para a minha vida, eu não posso perder. Eu não aceito perder o mover do Senhor para a minha vida. Perder o chamado do Senhor para a minha vida. Eu não aceito. Eu preciso que o Senhor venha até mim e me ajude aqui. Eu preciso ver o que eu não estou vendo. Porque, queridos, Deus não está parado. Isso significa que se alguém está frustrado com os resultados, talvez está desatualizado de Deus. Talvez não tenha prestado atenção nos moveres. Talvez perdeu algum mover ou não está dando a resposta agora. E como? Como que eu vou viver o que Deus tem para mim parado num tempo que Ele já encerrou? Parado num tempo que Ele já disse, acabou. O que você está fazendo aí? Eu penso que Deus já está perguntando para algumas pessoas, o que você ainda está fazendo aí? Por que você ainda está usando essa linguagem? Por que você ainda está chorando por isso aí? Gente, só me ouça. É muito interessante em 1 Samuel 16, quando Deus fala com Samuel, Samuel, até quando você vai se entristecer por Saul? Eu o rejeitei. E ele estava sofrendo por algo que Deus havia o quê? Rejeitado. Quem? Sabe, todo mundo pode correr o risco de estar aí, estar sofrendo, gemendo, chorando por algo que Deus já encerrou, que Deus já rejeitou, que Deus já disse, espera aí, você está chorando, sofrendo, se deprimindo por algo que eu rejeitei. Aí o Senhor fala, vai, pega o chifre, você vê que para ungir Saul, ele usou a taça. Para ungir Davi, ele usou o chifre, que fala de governo, de autoridade. Pois Deus não mandou pegar a taça, Ele mandou, você vê que é tudo novo. Não é nem taça, não é nada, agora é chifre, pega o chifre. E vai ungir algo novo. Quando ele chega, e que aí vai passando os filhos, o primeiro, ó como nós podemos errar. A nossa mente, o maior perigo é ela ficar parada no mesmo lugar, pois Samuel é o maior exemplo. Sabe, pensa um exemplo de um homem extraordinário, mas até Samuel pode se confundir, por isso você precisa de discernimento. Aí ele foi para onde, gente? Para aquilo que lhe era familiar, que é a tendência de todos nós continuarmos seguindo na direção do que nos é familiar. Querer voltar para onde? Para aquele lugar que nos é familiar, que Deus já nos tirou, que Deus está dizendo, não, você não vai voltar para o Egito, acabou.
Era ruim o Egito? Era. E por que esse povo queria voltar para lá? Explica por quê. Porque o ser humano tem uma tendência a querer voltar para o que lhe é familiar, ainda que seja muito ruim. Pois Samuel foi e olha para Eliabe, porque Eliabe lembrava quem, gente? Saul. E ele na hora disse, ó como ele usou a expressão, com certeza é este. Por quê? Porque ele tinha um padrão mental. E o Senhor de cara falou, não, este eu também rejeitei. Este é o padrão que eu rejeitei. Gente, por favor, meus queridos, tem um padrão que já foi rejeitado por Deus. E nós vamos ter que romper com aquilo que nos é familiar. Por que que Terá parou em Harã? Porque Harã também era um centro de idolatria e era algo familiar. E a tendência do ser humano é sair de um lugar e se instalar no outro que é parecido. Gente, isso acontece muito em relacionamento. Por que que tem pessoas que elas saem do espeto, elas caem na brasa na vida sentimental? Porque elas saem em busca do que é familiar. Elas têm um padrão e Deus muitas vezes está mostrando algo para elas diferente daquele padrão e elas estão correndo para aquilo. Pois olha só como você tem que estar atento. Davi era diferente de tudo que Samuel estava acostumado. Davi era o oposto de tudo que Samuel estava acostumado. Às vezes Deus nos leva para algo que é o oposto do que nós estamos acostumados. Pois nem o Jessé, ninguém, ele passou todos os filhos, não pensou no Davi. Por quê? Porque que ninguém pensou no Davi? Porque Davi não era nem considerado. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes o que Deus tem para nós é aquilo que nós nem consideramos. E que nós não estamos abertos. E que nós não pensamos e nem consideramos. É onde está a nossa grande vitória. É onde está a nossa grande vitória. Às vezes aquilo que você nem considerou que pudesse ser uma bênção, você já desprezou de cara, porque Jessé desprezou Davi ali de cara, porque quando Samuel chegou para consagrar o novo rei, e chamou toda a família, ele levou todos os filhos com ele, menos Davi. Davi não estava lá no sacrifício que Samuel foi oferecer. Ele não foi nem considerado. E às vezes o que Deus tem para a sua vida é algo que você nunca considerou. E se você não acompanhar o que Deus está fazendo, você perde seu Davi. Você perde seu Isaac. Você perde Jesus, né? A oportunidade que estava ali para todo mundo adorar. Você perde os moveres. Se você não acompanhar a mudança da nuvem, o acampamento já levantou faz tempo, está lá na frente, você ainda está atrás. Esse é o desafio, por isso você tem que orar a Deus, para você ter o discernimento dos filhos de Issacar.
para você estar atualizado de Deus como Simeão e Ana, que consegue ver num bebê o Salvador. Toma cuidado, para você não estar jogando suas vitórias fora, porque sua mente está tão dura, está tão rígida, tão obsoleta, está tão fechada, que você nem cogita o que Deus está fazendo, e você não se atualiza, e perde o chamado do Senhor, e perde as oportunidades que Ele está colocando diante de você. Fala com o Espírito Santo. Espírito Santo, nós estamos aqui nesta manhã maravilhosa, Senhor, de domingo. Que honra poder estar aqui. Isso é estar, Senhor, realmente no lugar que temos que estar, ouvindo uma palavra que nos confronta, que nos move, que nos sacode, que nos leva para um nível mais alto, que não permite que fiquemos aquém, ultrapassados, mas que nos atualizemos, Senhor. Eu oro, dê-nos esse discernimento dos tempos que os filhos de Sacar tinham. Dê-nos, Senhor, essa revelação que Simeão e Ana tiveram. Dê-nos a revelação do Espírito, o discernimento do Espírito, para ver o que o Senhor está fazendo, para acompanhar os seus moveres, para discernir o que o Senhor está fazendo. Eu oro pela tua, pedindo misericórdia, para que o Senhor nos guarde de uma mente rígida, de uma mente tão obsoleta, ultrapassada, Senhor, que não vê nada, não se atualiza com o Senhor, não acompanha os seus moveres e chamados. Uma mente, Senhor, cega, que não vê nada. Oh, meu Deus, um coração fechado, que não discerne nada, que não tem clareza para nada, que não toma consciência, que está no mundinho, que o Senhor já disse: eu acabei com isso, eu já encerrei com isso. Acompanhe o que eu estou fazendo, deixe eu guiar a sua vida. Ah, Senhor, eu oro, vem, Espírito Santo. Oh, meu querido Pai, tem misericórdia de nós. Quantas perdas, Senhor, eu já vi pessoas sofrerem, porque o Senhor estava falando, movendo, fazendo, e nada estava sendo percebido, discernido, acompanhado, porque a pessoa estava tão cheia dela. Quantos que estão tão cheios de si mesmos, cheios de tantas coisas, que não conseguem nem sequer se esvaziar e se encher do que o Senhor está falando, e sofrer uma renovação, e viver o que o Senhor tem preparado. Alguns têm perdido aquilo que o Senhor tem preparado, e vem deixando à disposição. Eu vejo claramente o Senhor dizer: está aqui, à disposição. Muitas vezes o que o Senhor está dizendo para nós é: não é a próxima coisa, é uma coisa nova. Não é a próxima coisa, é uma coisa nova. Você ainda não entendeu? Eis que estou fazendo uma coisa nova. Eu não estou levando você para a próxima coisa, mas é para uma coisa nova, uma coisa nova. E você precisa estar aberto para esse novo,
para essas mudanças, porque muitas vezes o que o Senhor faz é nos distanciar do que nos é familiar. Muitas vezes o Senhor está nos distanciando de tudo que é familiar. E a pessoa está presa exatamente ao que lhe é familiar. E ela sai de um lugar e vai para outro, mas nunca na sua direção, é sempre com base na carne, na emoção. Porque ela não está acompanhando o que o Senhor está fazendo. Ela continua endurecida para o que o Senhor está fazendo. E perseguindo um novo Saul, um outro centro de idolatria, perseguindo ou querendo correr para aquilo que o Senhor já tirou, atrás dos pepinos, dos alhos porós, das panelas de carne, ou chorando por algo que o Senhor já encerrou. Eu oro por clareza, Espírito Santo. Porque como o Senhor mesmo disse, Jesus, para alguns todo tempo é tempo, mas para quem vive com propósito não é assim não. Eu oro, Senhor, para que ela não perca mais nem um dia da vida dela, mas que ela busque, que ela clame aos céus por discernimento, por clareza, por consciência, por entendimento, por revelação, que ela clame, eu quero entendimento revelado, eu quero consciência do que o Senhor está fazendo, eu quero ver se eu tenho sido cego, eu quero falar como cego de nascença, eu era cego, mas agora eu vejo, eu quero me esvaziar, seja de mim, de emoções, de religiosidade, do passado, e eu quero me encher do que o Senhor está me dando, eu quero essa coisa nova, eu quero, Senhor, eu não quero correr para aquilo que me é familiar, eu não quero ficar parada no tempo, com a mesma cabeça, eu quero viver atualizado com o Senhor, eu quero discernir os tempos, para saber qual é a resposta que eu tenho que dar para este tempo, as decisões que eu tenho que tomar para este tempo, eu quero saber o que fazer, eu quero, Senhor, estar à frente, ajuda-me. Porque quem se antecipa governa, Senhor. Quando Daniel discerniu, através da palavra, que o exílio tinha acabado, que não era mais tempo de escravidão. E ele foi ao rei, para anunciar que o rei tinha sido escolhido. José discerniu os sonhos do faraó e entendeu que ele precisava se preparar para um tempo de crise que viria. E ele se tornou aquele que abasteceu o mundo, transformou o Egito no celeiro do mundo, porque ele discerniu os tempos, o sonho do faraó. E ele plantou. Na época, ele discerniu que aquele era um tempo de grande prosperidade, que ia suprir o tempo da escassez. E ele se preparou, levou a nação a se preparar. Oh, Senhor, quem se antecipa governa.
Muitas vezes o Senhor está nos mandando nos preparar para algo e nós nem sabemos para quê. O Senhor nos coloca num setor que a gente nem conhece para nos preparar para um tempo que o Senhor está nos levando. O Senhor nos leva momentaneamente para um lugar para nos preparar, para nos dar um conhecimento ou uma visão para um tempo que vai chegar. Às vezes não entendemos, mas é igual José, ele foi preparado quando cuidava das coisas do pai, depois quando cuidava das coisas do Potifar, depois quando cuidava da prisão, e agora ele vai para a nação. E cada experiência ele pôde usar mais tarde. Nada foi desperdiçado, porque o Senhor não desperdiça nada. Senhor, ajuda, talvez essa pessoa está reclamando do lugar que ela está, do que está agora nas mãos dela, e o Senhor está dizendo, ei, tudo coopera para o bem daqueles que me amam. Talvez ela está querendo correr para um tempo, que o Senhor está dizendo, não, é daqui para frente. Quem olhava para José pensava que a vida dele tinha acabado, mas na verdade só estava começando. Oh Deus, a tua palavra fala dos promovidos, foram aqueles que resistiram firmes, crendo naquilo que o Senhor estava colocando diante deles. Ajuda o teu povo a discernir e confiar na sua forma de trabalhar. Eu oro por um povo maduro, por um povo que tem um espírito aguçado de discernimento, um povo que sabe discernir os tempos, um povo que está atualizado com o Senhor, um povo que é conduzido pelo Espírito Santo como Simeão e Ana, um povo que consegue ver nas mínimas coisas como Simeão e Ana, num bebezinho, numa coisa tão pequenininha, algo tão grande, que foi o que Simeão e Ana viram no bebezinho recém-nascido, o Salvador. Algumas pessoas não conseguem ver naquela coisinha ainda pequena, algo grande. São os pequenos sinais, Senhor, que a tua palavra nos aponta. É a marca da manjedoura, é a marca da pomba. São pequenos sinais, mas que apontam para coisas muito grandes, Senhor. É o menino Jesus no templo, mas que aponta para coisa grande, Senhor. Oh Deus, quantos que não estão vendo os pequenos sinais que estão apontando para coisas grandes, meu Deus. Tem misericórdia, Senhor, a começar por mim. Guarda-nos da tolice de não ver o que o Senhor está fazendo. Às vezes só conseguimos ver essa busca, muitas vezes até por uma falta de identidade, é só a busca por aquela coisa grande, aquela coisa grande, aquela coisa grande. E o Senhor está nos mostrando as pequenas coisas que quando nós discernimos, nos levam para coisas muito grandes. Para coisas muito grandes. Ajuda-nos a estarmos atualizados com o Senhor. E a ver aquilo que passa despercebido pelos olhos de tanta gente, mas que não pode passar aos olhos de alguém guiado pelo Espírito. Passa despercebido aos olhos de todo mundo, mas não aos olhos de quem está cheio do Espírito. A
Aquele que está cheio do Espírito vê o que ninguém está vendo, discerne o que ninguém está discernindo e é guiado para o propósito que eleva, Senhor. Continue falando, Espírito Santo, continue movendo, Espírito Santo, continue conduzindo, e que saia daqui agora um povo com discernimento profundo, com uma visão profunda, que é guiado pelo Senhor, conduzido pelo Senhor, que consegue ver aquilo que a maioria não vê. Obrigada por este dia, por esta reunião. Já agradeço pela semana que só está começando, que seja maravilhosa para o teu povo, que eu possa ver o teu povo na tua casa, te buscando, e adorando, e crescendo na sua presença. Que eu possa ver um povo que prospera, entregues, um povo que se jogou nos seus braços e aceitou ser dirigido e conduzido pelo Senhor. Eu abençoo a igreja, eu abençoo o teu povo e tomo posse, Senhor, desse discernimento, dessa clareza, desta consciência, dessa visão clara do que o Senhor está fazendo, e que ela simplesmente seja guiada e conduzida por Ti, Espírito Santo. Guia-nos para a glória do Teu nome. Obrigada por tudo, Senhor. Continue falando e se movendo no nosso meio. Amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.